Então, nesse problema, nós vamos considerar o conjunto I40, que é formado pelos números inteiros positivos de 1 até 40. Então, tanto no item A quanto no item B, nós vamos escolher 3 desses números, mas vamos querer fazer essa escolha de tal maneira que uma restrição relativa à soma desses números seja satisfeita. Então, no item A, a gente quer saber o número de modos para escolher 3 números em I40 com soma ímpar. Ora, na verdade, para decidir se a soma de 3 números é par ou ímpar, tudo que eu tenho que olhar é a paridade, tá, dos números envolvidos. Portanto, para começar o problema, eu vou pegar o conjunto I40 e escrevê-lo como a união de um conjunto formado pelos números ímpares que estão em I40, então números que vão de 1 até 39, com os números pares no mesmo conjunto, portanto, indo de 2 até 40. Note que eu vou ter 20 números ímpares aqui e vou ter 20 números pares aqui. Agora, o que deve acontecer com a paridade dos 3 números escolhidos para que a soma seja ímpar? Quando é que isso aqui vai acontecer? Então, se eu tenho uma soma qualquer de números inteiros, tá? A soma é ímpar se e somente se o número de parcelas ímpares é ímpar. Porque as parcelas pares vão contribuir com o número par, de qualquer maneira. Tá? As parcelas ímpares é que, quando juntadas aos pares, também fornecem o número par. Então, para que a soma seja ímpar, de modo geral, eu tenho que ter um número ímpar de parcelas ímpares. Portanto, nesse caso, tá, há 2 possibilidades. Ou eu tenho os 3 ímpares, ou então eu tenho um ímpar e 2 pares. São as 2 possibilidades para escolher 3 números, tá, e a soma desses números ser ímpar. Então, eu vou contar separadamente quantas são as possibilidades para escolher 3 números ímpares, tá, e quantas são as possibilidades para escolher um número ímpar e 2 pares. Então, para escolher 3 números ímpares, eu tenho que escolher 3 números nessa coleção que tem 20 elementos. Então, o número de possibilidades para eu fazer isso é combinação de 20, 3 a 3. Para eu escolher um número ímpar e 2 pares, eu tenho que escolher alguém aqui. Então, são 20 possibilidades. E depois eu tenho que escolher 2 elementos aqui. Tá? Então, eu tenho combinação de 20, 2 a 2 modos para escolher esses 2 números pares. Então, a resposta, tá, do problema vai ser essa soma. Né? Então, se a gente calcula combinação de 20, 3 a 3, né? Então, 20, 19, 18 sobre 6, quer dizer, 20 vezes 19 vezes 3, tá? E o resultado é 1140. E calculando 20 vezes combinação de 20, 2 a 2, isso aqui vai ser 20 vezes 19 sobre 2. Então, aqui dá 190 vezes 20, 3.800.
E aí a nossa resposta é essa soma, 1.140 mais 3.800, que dá 4.940. O item B é parecido, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, o que nós temos que fazer aqui é ver qual é o número de modos, escolher 3 números cuja soma seja divisível por 3. Então, se para contar quantas eram as possibilidades para a soma ser ímpar, eu tive que considerar a paridade dos números, para ver quantas são as possibilidades para a soma ser divisível por 3, eu tenho que considerar o conceito análogo aqui, que é o resto que a gente tem na divisão por 3, ou que é a mesma coisa na classe de congruência dos números de 1 a 40. Então, se antes eu dividir o conjunto I40 em 2 classes, agora eu vou dividir em 3 classes. Então, eu vou olhar para o I40 como sendo a união desses 3 conjuntos. Esse que começa por 1, 4, 7. Já a gente vê como é que ele termina. Um outro que começa com 2, 5, 8. E, finalmente, o que começa com 3, 6. Então, esse aqui é o mais fácil aqui da gente olhar, porque são os múltiplos de 3. Né? Então, é fácil ver que esse aqui termina com o 39. Então, quais são esse conjunto que está aqui? Então, a primeira quantidade deles. Note que esses números são da forma 3K, onde o K vai de 1 até 13. Portanto, aqui eu tenho 13 números que têm a propriedade de ser côngruo a 0 no módulo 3. Deixam o resto 0 quando divididos por 3. Então, se aqui terminou no 39, é fácil ver que aqui o último número que eu vou ter é o 38. Tá? Então, esses números aqui são da forma 3K mais 2, e os valores de K vão de 0. Então, quando K é igual a 0, eu obtenho 2. Quando K é igual a 12, eu obtenho o 38. Então, o K vai de 0 até 12. Tá? Então, aqui eu tenho 13 números que vão ser côngruos a 2 no módulo 3. E, finalmente, aqui esses números vão até 40. Eles são da forma 3K mais 1, com o K indo de 0 até 13. Portanto, eu tenho 14 números aqui nessa classe. E eles são côngruos a 1. No módulo 3. Então, vamos analisar quando é que a gente tem a soma de 3 desses números divisível por 3. Claro que isso é a mesma coisa, tá? Que dizer que essa soma vai ser côngruo a 0 no módulo 3. Quando é que isso acontece? Então, uma possibilidade, por exemplo, é eu escolher os 3 números divisíveis por 3. É claro que a soma, nesse caso, vai ser divisível por 3.
Mas, na verdade, se eu escolher 3 números que deixam resto 2 quando divididos por 3, ou seja, congruos a 2 no módulo 3, quando eu somar, eu vou ter uma soma que vai ser côngrua a 6 no módulo 3, portanto, côngruo a 0 no módulo 3 de novo. E a mesma coisa aqui. Então, na verdade, se eu escolho 3 números aqui, tá? Então, por exemplo, se eu escolho 1, 4 e 7, a soma é 12, tá? Que é divisível por 3. Quaisquer 3 números que eu escolha aqui, quaisquer 3 números que eu escolha aqui, quaisquer 3 números que eu escolha aqui, conduz a uma soma divisível por 3. Então, uma primeira possibilidade é eu escolher 3 números em uma das classes, qualquer uma delas. É o único jeito? Não, não é. Tem mais uma possibilidade. Se eu pego um número aqui, ele vai ser da forma 3k mais 1, um número aqui vai ser da forma 3k mais 2, um número aqui vai ser da forma 3k. Somando esses restos, eu vou ter 1 mais 2 mais 0, tá? 3, que conduz novamente a resto 0. Tá? Então, eu tenho mais uma possibilidade, que é escolher um número em cada classe. Será que tem mais alguma possibilidade que eu estou deixando de contar? Não, né? Porque as possibilidades que estão restando são possibilidades nas quais eu escolho 2 números em uma das classes e 1 em uma das outras. Mas isso não vai funcionar, porque se eu escolher 2 números aqui, tá, eu vou ter, ao somar 2 números aqui, o resto vai dar 2. Então, para que a soma dê resto 3, o terceiro número também vai ter que ser escolhido nessa classe. E isso eu já estou considerando aqui. Tá? Mesmo raciocínio vale se eu escolher 2 aqui ou 2 aqui. Tá? Então, essas possibilidades aqui completamente esgotam os casos. Agora vamos contar de quantos modos eu posso fazer essas escolhas. Tá? Então, para escolher 3 números em uma das classes, isso vai depender de quantos elementos eu tenho em cada uma delas. Então, nessa aqui eu tenho 14 números. Então, o número de possibilidades para eu escolher 3 números aqui é combinação de 14, 3 a 3. Aqui eu tenho 13 elementos nessa classe, então o número de possibilidades para escolher 3 é combinação de 13, 3 a 3. Aqui eu também tenho 13 números, número de possibilidades de escolha vai ser combinação de 13, 3 a 3 novamente. E finalmente, se eu vou escolher um número em cada classe, então o número nessa classe pode ser escolhido de 14 modos, o número dessa classe pode ser escolhido de 13 modos, o número dessa classe pode ser escolhido de 13 modos. Portanto, o número total de possibilidades de escolhas é dado somando tudo isso que está aqui. Ou seja, é igual a combinação de 14, 3 a 3, mais 2 vezes combinação de 13, 3 a 3, mais esse produto, 14 vezes 13 vezes 13. Então, fazendo as contas, essa combinação de 14, 3 a 3 é 364. Combinação de 13, 3 a 3 é 286, então vai dar 2 vezes 286. E esse 14 vezes 13 dá 2.366. E somando todas essas parcelas, a gente chega a 3.302, que é a nossa resposta.